eu tava fazendo aula com um professor particular que falava pra mim, mano, faculdade de música não vai te levar a nada, você vai ser professor de música em universidade, você vai ter que esperar alguém morrer pra você entrar lá, né? Aí eu comecei a pensar nisso, etc. Eu falei, mano, então deixa. Então não. Deixa quieto. Não... Puxa o microfone aqui, assim. Ele Aqui? anda. Não, Assim? ele anda. Ah, Você não então precisa tá bom. você vir, Tá entendeu? bom. Então beleza, assim tá bom? É mais fácil pra você. Então beleza. Mais Mas deveria ter feito, não teria custado nada. Foi desleixo. Vamos dar umas cutucadas aqui. Posso primeiro? Vai você primeiro. Artista tem essa coisa de... eu falo porque eu sou um pouco também, tá? Desde moleque eu desenho. Você também é artista plástico, você desenha. Sim. Ele é professor de artes plásticas. E a gente sente as coisas de uma forma diferente, eu não sei explicar. Parece que a gente é mais sensível. Quando você escutou aquilo, a parada, aquilo te saiu de dentro. E eu acho que é por isso que você pegou a parada da ayahuasca. Te atrai muito essa parada de sentir. Por isso da música, por isso da arte, por isso da admiração. Tô viajando? Não. Mas todo mundo sente, né? Tudo bem, só que 99% não consegue expressar isso na música, não consegue expressar isso no desenho, não consegue expressar isso daí falando. Então, 99%... Não consegue tirar pra fora. Falando agora enquanto professor, 99% tá numa escola que ensinou você a fazer... A ter uma noção fundamental e básica de matemática, te ensina mal e mal a falar e a escrever. Os professores não te estimulam, no geral, a criatividade. Em geral, a escola ela produz... Formatação. Ela produz engrenagens, né? Do grande sistema. Elas não vira pra você e fala assim, pega um violão aí e sai compondo, né? O senso comum diz que o cara que fala que vai viver de arte é vagabundo. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Mas você só toca e você trabalha no quê? Exatamente. Eu sou músico, tá? Mas e trabalho? Você trabalha no quê? Você é advogado, não sei o quê. Exatamente. Então assim, eu acho que todo mundo sente, todo mundo tem cada um tem a sua forma de se expressar, mas a gente não é estimulado para desenvolver isso, né? E eu conheço um monte de amigos da mesma idade e até gente mais nova que tocava, que era muito talentoso, que abandonou para seguir o caminho o caminho da família tradicional e que hoje está com pressão alta, deprimido e etc. E toda vez que eu trombo os malucos viram para mim e falam, pô, bicho, era tão legal aquela época, não sei o que, sabe? Aquela melancolia, aquela... aquela coisa bucólica do passado. Exato, né? Nostalgia. E é isso, bicho. Eu entendo isso, né? Mas assim, eu quero falar sobre sobre educação, tá? Eu quero chegar numa hora pra gente falar sobre educação. Falemos. Mas, voltando à pergunta, a gente tem os músicos que a gente considera os músicos. Toda vez que você vai falar sobre um músico, tipo assim, o espala de uma orquestra, o maestro, que é essa coisa o pessoal chama de alta cultura, né? E convivendo na vida, eu aprendi e vi que esses caras não necessariamente são talentosos, são geniais, nada. Eles são simplesmente boas engrenagens da música. Eles são excelentes executores, etc. Para você chegar nesse nível, você tem que ter um certo nível de excelência. Mas você, como músico, como você vê essa relação desses músicos clássicos de partitura que praticamente não se colocam na música, eles simplesmente reproduzem a música? Puta, Brunão, eu acho que assim, se o cara alcançou aquele posto, se ele batalhou para chegar ali, que não é uma conquista fácil, ele tem mérito pra caramba, claro. sabe? Se tipo o cara se dedicou pra chegar ali. Se eu não gosto se o que o cara faz não me atrai,
Aí é uma percepção minha, mas o cara tem todo o mérito possível, né? Não, mas não, eu não quero desqualificar o ser, mas o conceito, porque, por exemplo, se a gente pensar na música, a música existe, cara, inerente ao ser humano. Expressões de som, etc. A fala não deixa de ser uma música. Né? E por muitos anos, e por, assim, aliás, pela história da humanidade, não se tinha como se reproduzir a não ser fazendo. Por exemplo, não tinha como você tocar. Ninguém nunca viu Bach tocar. Ninguém vivo viu. Você só conhece Bach interpretado por outras pessoas. Ou músicas tribais. Ela foi sendo passada, né? A música erudita, ela tem a escrita, né? Facilita muito, mas independente disso. Então, muito do que eu vejo são músicos que se tornaram como se fosse o player do CD. Ele não faz parte daquilo, ele simplesmente ele é o reprodutor, ele entrega aquilo, mas ele não está dentro daquele conceito. Eu não sei se eu consegui Eu entendi, expressar. você é o cara que faz freelance para outro cara. Isso, mas ele mesmo não tem. E assim, como você vê isso? Eu acho que pensando em alta cultura, você tem o jazz e a música clássica bem em contrapontos, né? Enquanto um é muito rígido, o outro necessita de abertura, né? Ó, eu não tenho cacife para falar de música erudita, né? Mas eu vou discordar um pouco de você, porque assim, justamente pelo fato de que a gente não tem um registro sonoro do Bach tocando, por exemplo, a gente só tem a partitura, e na partitura ali tem um tenuto, tem um crescendo, tem um monte de anotações ali, tem o staccato e etc., né, que são anotações de como o músico vai interpretar aquele ponto daquela melodia. Ok. Cada um vai entender aquele tenuto, cada um vai entender aquele staccato de uma determinada maneira. O que está escrito ali, ele vai ler com a sua própria interpretação. Então, mesmo tudo ali esteja escrito e esse cara esteja executando tudo que está ali, ainda assim é aquele cara executando. Ainda tem É a personalidade. arte Sim. do cara. Ainda Sim, tem uma personalidade. ainda tem ele tocando. Se você pegar 10 músicos e colocar a mesma partitura para os caras sem uma referência sonora que eles se baseiem, eles vão tocar diferente, né? Então não dá pra gente tirar o mérito desses caras, por mais que eu seja entusiasta da música livre, do improviso e do rompimento de barreiras, etc. Eu acho que esses caras têm muito mérito, mano. Muito, muito, sim. Na boa.